trazer com vocês um insight que eu tive sobre as historinhas que a gente conta para nós mesmos. Cada um tem a sua própria história de sofrimento. Como aquelas malinhas que a gente carrega, cada um tem sua malinha, sua bagagem. E as histórias, né, que a gente conta de sofrimento é assim, tipo, cada um tem a sua história. Então, alguma coisa já aconteceu de ruim com aquela pessoa. E aí tem aquelas que comparam, né? Ah, a minha história é muito mais sofrida que a tua. A pessoa conta uma história de sofrimento, não, mas eu já passei por algo muito, muito pior do que você. Olha só a minha história, olha a sua história, muito pior, muito pior. É como se a gente precisasse dessas historinhas de sofrimento para se reconhecer aqui. Passei por tantas dificuldades, é claro que eu preciso das minhas histórias. É claro que eu preciso olhar para elas e me reconhecer aqui. Cada pessoa, sim, traz uma historinha, uma bagagem. Mas, e se você se reconhecesse na história do outro? Já aconteceu isso com você? Tipo, a pessoa está contando uma história e você fala, caramba, parece que ela está falando de mim. Nossa, muito parecida a história dessa pessoa. E aí você acaba se reconhecendo na história do outro. E aí você vai vendo outras histórias e vai percebendo que existe uma similaridade muito grande nas histórias. E aí eu vou te dizer uma coisa. As histórias, elas não são individuais. É a história desse mundo. É uma história que é contada há muitos anos, há milhões de anos. Desde que esse mundo é mundo, as histórias são contadas da mesma forma. A base das histórias é a mesma. O sofrimento é o mesmo. De separação, de abandono, de rejeição, de culpa. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Que a gente pode reconhecer isso quando olhar para o sofrimento, para o próprio sofrimento ou para o sofrimento do outro, olhar para isso reconhecendo que não é da pessoa. Porque aí você sai daquele sentimento de pena, sabe? Nossa, coitado. Porque gente, o coitado é a pior coisa que existe, porque é como se você estivesse se colocando superior àquele ser. Só que, na verdade, ninguém é superior ou inferior. Nós aprendemos a contar essas histórias de acordo com as situações que foram acontecendo. Porque quando a gente está muito identificado com o sofrimento, é muito difícil de sair daquele lugar. Aí a gente fica carregando aquela cruz, como se fosse a minha. Aí, né, tem essa história de falar, é minha cruz, é o meu sofrimento. E é muito difícil mesmo carregar a nossa cruz sozinhos. Quando você se identifica completamente com aquilo, né, e você pega para você e diz que é meu isso, fica muito, muito, muito pesado. E realmente é muito difícil lidar com coisas que você acha que é seu. Só que ao invés de você se identificar com aquilo dizendo é seu, você diz é o sofrimento. Porque é o sofrimento do mundo. As histórias são as mesmas, contadas de muitas formas diferentes. E aí vem um alívio, sabe? De que a gente compartilha histórias de sofrimento. Só que a gente não precisa mais se identificar com elas e soltar. E esse soltar tem a ver com não vou fazer nada, porque já que não é meu, então eu não vou fazer mais nada. Não é isso. É se responsabilizar, sim, pelo que está acontecendo ali, aparentemente com você, mas com a consciência de que você não está curando a você sozinho. Porque uma mente desperta todas as outras. Qualquer tipo de dor emocional, física, etc., é uma cura coletiva. Porque a dor é coletiva, o sofrimento é coletivo. Deste mundo, não é meu ou seu sofrimento. Aí a gente precisa se reconhecer além de toda historinha, de toda malinha que a gente carrega. E se a gente deixa de se reconhecer, quando a gente para de se reconhecer nessas historinhas, a gente consegue ter um olhar mais ampliado sobre o que é a vida de fato. Porque a vida por si só vai cuidar
daquela historinha.